Sejam bem-vindos ao programa Fides Reformata. A ideia do nosso programa é falar um pouco a respeito de um dos artigos que está na nossa revista, a fim de que você vá ao nosso website e veja o artigo, leia o artigo. Aqui a gente trata num nível bem básico e bem raso, informações que estão muito bem explicadas e fundamentadas em cada um desses artigos. No programa de hoje eu estou recebendo o Dr. Shum. Dr. Shum é professor do Andrew Jumper há vários anos e é doutor em missiologia e também tem um mestrado em Novo Testamento. Dr. Shum escreveu o artigo A Escatologia Amilenista e suas implicações para a teologia e prática missionária. Shum, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E, por favor, apresente-se e fale um pouquinho a respeito do artigo. Muito prazer, meu nome é Shum, eu sou sul-coreano, criado aqui no Brasil desde os 4 anos de idade e estudei no nosso seminário presbiteriano, entrei na mesma época sua, né? Fomos contemporâneos. Depois disso fui estudar lá fora e Deus nos conduziu para estudar missiologia, especializar nessa área. O artigo em particular vem de uma inquietação, porque nós sabemos a importância da escatologia para a visão da igreja, do crente no seu dia a dia, e poucos investigaram realmente o impacto da escatologia para a prática missionária. E então, buscando e pesquisando algumas coisas, pude perceber que ainda era algo muito, uma área ainda não explorada, mesmo porque a escatologia milenista, ela é uma visão muito recente, né? Algumas pessoas que elaboraram isso estão entre os pioneiros, ainda estão vivos. Então nós podemos, a partir daí, tentar entender e explorar, e eu creio que vai ser um campo para muitos anos ainda de pesquisa, de como a nossa escatologia deveria, então, influenciar e formatar melhor o trabalho missionário. Escatologia. Talvez alguém que esteja nos acompanhando não saiba exatamente o que é escatologia. Não, escatologia, de maneira muito simples, seria o estudo das últimas coisas, mas essa é uma definição muito fria. Eu acho que a escatologia, como colocado por um importante missiólogo e autor, ele é o estudo da história, de como a história vai se encerrar. Então ela traz para a gente a realidade de que não é algo abstrato, mas que é uma esperança futura e que a conclusão da história da humanidade, ela vai acontecer de uma forma onde a Bíblia já nos indica como ela irá acontecer. Então, a escatologia, existem escolas da escatologia evangélica, por assim dizer, não é? Você até citou o amilenismo, existe o pré-milenismo, o pós-milenismo. O pré-milenismo tem 2 vertentes, o histórico e o dispensacionalista. E você trabalha com todas essas escolas de escatologia. Então, basicamente, eu vou te perguntar a respeito de cada uma dessas escolas e qual é a influência que a escatologia dessa escola tem na prática missionária, não é? Então, vamos começar com o pós-milenismo. O que é o pós-milenismo e quais são as consequências de uma visão escatológica pós-milenista na praxis missionária? Claro. Antes de falarmos, então, dessa questão do milênio, precisamos deixar bem claro que, no início, não houve, assim, uma elaboração de teólogos que sentaram para definir, olha, assim que é interpretado o milênio no pós-milenismo. Então, o pós-milenismo pode ser considerado a primeira, na história mais recente nossa, escatologia. Então, nós estamos falando ali da época dos grandes avivamentos, século XVIII, e depois do grande movimento missionário no século XIX. Então, a visão predominante acerca do futuro, não formalizada na teologia, mas algo popularizada entre a liderança, entre toda aquela época, aquela geração que viveu
aqueles grandes avivamentos era muito do otimismo. E esse otimismo é a marca do pós-milenismo, onde o progresso, a evangelização, os avivamentos, isso não ficaria apenas retido à realidade da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas havia essa expectativa de que muita gente em todos os continentes iriam se converter em massa nos próximos anos. E com isso, o reino milenar de Cristo seria estabelecido até a sua volta gloriosa. Então, nessa ideia muito eh, eh, otimista acerca da história e da realidade. Então, essa era o tom da conversa, e aconteceram muitas coisas que indicavam ali na história, na geopolítica da época, que isso estava para acontecer. Então, obviamente, era a derrocada católica do rei Filipe, a ascensão dos protestantes no mundo, o seu poderio econômico, o avivamento acontecendo. Então, tudo isso fazia com que eles acreditassem nisso. A caída do Império Turco-Otomano, que dominou Constantinopla por milênio, e aquilo finalmente caía, aquele império todo. Então, a ideia é que ali o evangelho também entraria, e havia esse otimismo naquela época, mas era, não obstante, um otimismo não muito realístico. E por motivo, então, dele não ser algo tão realista, ele foi, então, sendo descreditado com os anos. É possível dizer, então, se eu entendi corretamente, que houve uma boa contribuição da escatologia pós-milenista para as missões. Perfeito. Os grandes missionários, né, o próprio nosso Simonton, o William Carey, todos eles tinham uma cosmovisão, podemos chamar mais assim, de uma visão de mundo e uma esperança pós-milenista. Então, quando eles se engajavam, assim, com todo o corpo e toda a alma no trabalho missionário, eles realmente acreditavam que trazer ali a educação, saúde e essas áreas todas na missão, a levar a civilização também, era uma maneira onde o reinado de Cristo se estabeleceria no mundo todo. E aquelas gerações partiram para o campo missionário, para todos os continentes, com esse otimismo muito grande de que Cristo traria uma mudança profunda no campo missionário, nas culturas. Então, eles tinham esse otimismo muito grande. Então, a frase bem famosa do William Carey é: espere grandes coisas de Deus. Né? Então, esse otimismo, né, alguns vão chamar de teologia do grandeur, mas que a vida dele foi marcada por uma teologia da cruz. Então, havia esse grande otimismo que fez com que muitos fossem motivados, de fato, a irem para o campo missionário. Então, a escatologia, para o movimento do grande século das missões, que é o século XIX, a minha tese, então, é que foi fundamental. Foi fundamental para que essas gerações todas, então, né, motivados grandemente por essa visão grandiosa da vinda iminente de Cristo, né, e da melhora desse mundo através do trabalho missionário, e de fato, a gente vê as bênçãos que os missionários trouxeram e levaram para todo mundo. Fazendo agora a transição para o pré-milenismo. E uma escatologia pré-milenista, quais são as consequências dessa escatologia para a teologia de missões? O pré-milenismo, então, ele vai surgir logo depois dos avivamentos da Rua Azusa, o surgimento do pentecostalismo, e também com a degradação ali do mundo. Então, nós estamos ali às portas da Grande Depressão de 1929, e aquele otimismo todo do desenvolvimento da ciência, da melhora do mundo, recebe um choque de realidade. O próprio Império Turco-Otomano ali, que havia a expectativa do evangelho invadir o mundo árabe, o mundo muçulmano, ele é conquistado pelos russos. Na geopolítica, então, acontecem diversos enfraquecimentos da própria Inglaterra, e a economia, doenças novas vão começar a surgir, a industrialização muito rápida e inconsequente vai trazer ali sequelas grandes
para crianças que trabalhavam 10, 12 horas, né, em chão de fábrica. Então, o inchaço de muitas cidades. É nesse contexto que surge as ideias de Karl Marx, de que o mundo estava numa situação crítica. Então surge a leitura ou a releitura da Bíblia e do livro de Apocalipse por Darby. As suas ideias, a popularização dessas notas na Bíblia famosa de Scofield, que vai trazer então a ideia do pré-milenismo. E o pré-milenismo, então, ele vai exacerbar aquela ideia dualística. Cara, aqui na Terra tá tudo descambando, tá tudo sendo fragmentado, sendo destruído. A nossa esperança é somente celestial. Então esse dualismo acaba sendo a marca onde as coisas terrenas devem ser esquecidas, são carnais, são pecaminosas e devem ser buscadas apenas as celestiais. Então, o século XX e o movimento missionário no século XX, ele é marcado predominantemente por missionários, missiólogos pré-milenistas, que olham para a realidade da missão, da prática missionária, dentro desse aspecto dualista, né, onde as conversões, as decisões por Cristo, e essa mentalidade onde você ignora outras áreas da vida, acaba sendo a prática de muitos missionários e em muitas agências missionárias também, né? E essa vai ser a marca, principalmente, então, posteriormente, no século XX, e que a história é bem recente nossa, tá? Um dos grandes... o evangelicalismo mundial, ele é grandemente impactado por Billy Graham e o movimento de Lausanne. Então, todo o arcabouço, então, toda essa ideia, esse quadro de referência que eles têm é dentro do pré-milenismo, onde a salvação das almas do inferno e desse mundo mal acaba sendo o foco do trabalho missionário evangélico. E aí, então, agora a terceira escola, não é? O que é o amilenismo e quais são as influências que ele causa numa teologia e numa prática missionária? A escatologia amilenista, ela é chamada também, ela tem uma outra nomenclatura, que é a escatologia realizada. Então, a interpretação de Apocalipse capítulo 20 é colocada numa perspectiva onde nós já estamos no milênio, né? Então é uma interpretação completamente diferente, nova das anteriores. Porque se analisarmos o texto de Apocalipse 20, uma das características desse período é que o dragão estaria acorrentado, limitado no seu poder e influência de fazer o quê? De enganar as nações. E se as nações não estão mais sendo enganadas, a partir de quando? A partir da primeira vinda de Jesus Cristo e do Pentecoste. Então as nações são alcançadas, são evangelizadas. Então esse é o milênio. O reinado de Cristo, ele está acontecendo na medida em que os corações estão sendo conquistados, novos súditos se rendem ao Rei Jesus, e o reinado milenar de Cristo, onde o diabo não mais influencia enganando as nações, é o momento que nós vivemos. Ou seja, esse é o momento na história. Na escatologia, né, nós estamos nos últimos dias nesse sentido, e esse é o momento missionário da igreja, esse é o momento de expansão da igreja para que a igreja, então, alcance todos os seus eleitos, e aí vai acabar o milênio, onde a volta de Cristo vai acontecer uma única vez, definitivamente, com o juízo final, né? Então, essa visão, na história da teologia, por incrível que pareça, é muito recente, é da década de 70 ainda, lá no seminário de Westminster. Então, pessoas que ainda estão dando aula lá são professores que estão entre os primeiros que escreveram sobre isso, que trataram sobre isso, e em anos recentes a publicação do comentário do Gregory Beale, então, vem solidificar essa posição como uma posição acadêmica séria, agora nos anos mais recentes, né? Então não era algo
Antes era, podemos dizer, algo só dos reformados, né, algo que tinha um nicho muito específico. Tanto é que muitos dos nossos pastores presbiterianos e reformados de uma geração anterior ainda continuam com a visão pré-milenista, né. Eu lembro que, lá no seminário, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eles trouxeram o Anthony Huckman, que é um desses, né, primeiros, e a discussão acontecia ali, e alguns dos professores, nossos professores mesmo, né, sendo convencidos acerca do amilenismo, aconteciam diante dos nossos olhos. Então é algo muito recente, mas a publicação desse comentário vem então trazer aí para o mundo como uma terceira opção, onde a implicação disso é que a igreja deveria ser muito mais ousada na evangelização em missões. A implicação disso é que, se esse é o tempo, não haverá uma segunda chance, não haverá um milênio futuro inaugurado, onde Israel, né, onde é um grande foco, a meu ver, errôneo, dá tanta atenção para o Israel étnico, enquanto que o Israel ele é substituído pela igreja. A igreja passa a ser o novo Israel e os judeus, então, deveriam ser considerados como qualquer outro povo que ainda não foi alcançado pelo evangelho. É essas inconsistências teológicas que o amilenismo pode corrigir na prática missionária. Então, ele é ainda um campo muito novo. Eu acho que no Brasil talvez seja um dos primeiros artigos a ser escrito do ponto de vista bíblico-teológico e missiológico na perspectiva milenista. Então, nós estamos aí desenvolvendo um novo curso nessa área, está vindo um novo livro só sobre isso, né? Então é fascinante ver que ainda há um grande campo de desenvolvimento para como, de fato, então, a nossa escatologia milenista, que já está bem fundamentada. E como é que isso vai ser traduzido na prática missionária? Como é que decisões orçamentárias, decisões estratégicas vão ser tomadas a partir da questão de como a história vai se encerrar? Então, a escatologia nos ajuda a entender para qual rumo a igreja e a história caminha. E sem essa questão bíblica claramente orientada, as decisões também podem ser equivocadas. Ou seja, o assunto é extremamente prático, extremamente urgente. Esse foi o programa Fides Reformata. Esse artigo do Dr. Schum está disponível no website do Andrew Jumper, cpaj.mackenzie.br, e você pode assistir esse e outros programas Fides Reformata, tanto no canal da IPB, o IPB Multi, quanto nas mídias do Andrew Jumper. Até o próximo Fides Reformata.